Rabino Rony Gurvix interpreta o Apocalipse do Novo Testamento, Apocalipse cristão. Será que ele nos ajuda a compreender melhor esse livro? Bem-vindo ao Teólogo Reage. Hoje a gente vai reagir ao que diz esse rabino lá no Inteligência Limitada. O Vilela sempre me fornecendo material aqui para reagir, bom material para reagir. E sempre lembrando, a ideia nossa aqui é furar a bolha. Então, dificilmente você vai me ver falando de pastores, dificilmente você vai me ver falando de teólogos cristãos. Agora, rabino eu quero falar. Claro, respeitando o que a pessoa diz, principalmente quando a gente está tratando especificamente do judaísmo, dada a história do cristianismo frente ao judaísmo, a gente quer sempre não apenas ser respeitoso, mas a gente quer ser até mesmo é uma péssima expressão, a gente quer ser também, melhor do que até mesmo, a gente quer ser também carinhoso, a gente quer ser também amoroso, para muito além de meramente respeitoso, porque a gente tem uma dívida histórica, né? O antissemitismo que imperou na cristandade é real, precisa ser falado, etc. Então, nosso objetivo aqui hoje é o quê? É aprender mais de Apocalipse a partir do vídeo do Vilela conversando com o Rabino Rony Gurvix, que eu já vou adiantar. Eu discordo bastante do que o Rabino traz. Na verdade, não é nenhuma questão de discordar. O que ele traz tem algumas informações que precisam ser factualmente corrigidas. A gente vai fazer isso com bastante respeito, com carinho, mas a ideia aqui não é corrigir o Rabino. A ideia aqui é fazer com que eu e você entendamos melhor o que o livro de Apocalipse traz. Você vem comigo nessa? O livro de Apocalipse é difícil para qualquer cristão, é difícil para quem não é cristão também. Então é normal a gente ter algumas percepções equivocadas muitas vezes. Vem comigo nessa, a gente vem hoje junto com o Teólogo Reage. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, seu comentário, tudo isso é muito bem-vindo aqui para esse canal. A melhor maneira de você apoiar o que a gente faz é deixando o seu like, é se inscrevendo, é ativando as notificações. Quando você faz isso, o YouTube reconhece que você gosta de Bíblia, de teologia e passa a te recomendar conteúdos também com essa temática. É bom para você também. Se você está conosco há mais tempo, inscrito no canal há 2 anos, assiste os vídeos todos os dias, dia sim, dia não, aí eu faço o convite, você pode, quem sabe, se quiser, sempre, se quiser, voluntariamente, se achar que faz sentido, você pode se tornar um membro do canal e nos ajudar a chegar ainda mais longe, ao infinito e além, já diria, quem fala isso? Enfim, você pode nos ajudar sendo um membro. Mas sem mais delongas, eu quero já começar a reagir a este episódio. E na verdade, é um vídeo de 8 minutos que eu vou reagir a mais ou menos 3 minutos, com algumas informações, para que a gente entenda melhor o livro de Apocalipse. Que, aliás, é sempre um objetivo desse canal, fazer você entender melhor os livros bíblicos de maneira geral. Apocalipse não é exceção. Apocalipse de João. Então, vamos já compartilhar a tela aqui com vocês, porque a gente vai reagir. Olha aí a arte bonita de Inteligência Limitada, que, pô, Vilela, cara, Vilela é até difícil de eu reagir, porque o Vilela, eu sou fã dele como ilustrador aí dos tempos da invasão brasileira lá na Marvel, tudo mais. Sabia disso? Sabia que Vilela ilustrava Conan, o Bárbaro? Pois é isso. Mas aqui a gente vai falar de Apocalipse, não de Conan. Vamos falar de Apocalipse, não de Conan. Solta o vídeo. Solta. Isso aí me faz lembrar sobre Opa, Apocalipse. opa. Desculpa. Tá na velocidade 2. Eu tava vendo um outro vídeo aqui na velocidade 2, então eu vou recomeçar aqui. É hora de recomeçar. Recomeços são sempre bem-vindos, não é verdade? Isso daí me faz lembrar sobre Apocalipse, sobre as profecias do Apocalipse. Os judeus, você como rabino... Não cremos nisso. Não crê. Definitivamente não. É mesmo?
É normal não crer num livro do Novo Testamento sendo judeu. Até aí o rabino está totalmente no papel dele, é absolutamente natural. Qualquer que seja o documento do Novo Testamento, veja só, um judeu pode até adotar algum texto do Novo Testamento como uma fonte de conhecimento histórica, mas não é um documento religioso para ele. E aí, normal, natural, sem problema. Aliás, é bom lembrar, né? Não existe hoje, como não existe hoje, é uma frase muito forte, mas assim, existem correntes dentro do judaísmo hoje, então você fala assim, o que o judaísmo crê? Você fala assim, não, peraí, existem alguns judaísmos hoje, vai ser diferente se você perguntar para um judeu ortodoxo, para um judeu reformado, para um judeu liberal, se você for perguntar para essas diferentes pessoas, eles vão te dar diferentes respostas. Um judeu conservador, eles vão te dar diferentes respostas a esse respeito, tá? Mas o fato é que existem elementos unificadores da fé judaica, né? E, evidentemente, existe um judaísmo que ele é étnico e que o cara vai se dizer judeu por pertencer à etnia, e do ponto de vista religioso ele vai crer naquilo que ele bem entender, naquilo que ele entender melhor. O judaísmo como religião, ele tem correntes dentro dele, mas de modo geral, como documentos nos quais o judaísmo se lança, se deposita, a gente vai ter a Torá, a lei de Moisés. Então os 5 primeiros livros da Bíblia cristã são os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, na versão da Bíblia hebraica, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, mas são basicamente os mesmos livros em termos de conteúdo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, mas em ordem diferente do que está na Bíblia cristã, você vai ter lá os profetas e você vai ter os escritos, formando um acrônimo, né, que geralmente a gente chama de Tanakh, que é Torá, Neviim, Ketuvim. A Torá, a lei de Moisés, Neviim, os profetas, Ketuvim, os escritos, numa ordem diferente do que é a Bíblia cristã. A gente já tratou disso. Tem um vídeo meu aqui sobre o que é a Septuaginta. Ali, se não me engano, eu explico isso em maiores detalhes, tá? Mas dá uma olhada que você deve achar alguma coisa assim. Então, vai ter Tanakh, que é um documento fundamental de qualquer corrente do judaísmo, e a Torá como o principal elemento do Tanakh, né? Então, os livros de Moisés como principal elemento do Tanakh. E claro, você vai ter também o Talmud, né? Que é um documento posterior já do judaísmo rabínico, que também será importante, creio eu, que para qualquer corrente do judaísmo. Os documentos do Novo Testamento podem ser, de alguma maneira, relevantes para compreensão de uma das vertentes ou de um dos ramos daquilo que poderia ter sido o judaísmo do Segundo Templo, como parte do que se desenvolveu como judaísmo do Segundo Templo, mas é uma coisa mais lateral. Eu acredito que para nenhum judeu crer em manuscritos do Novo Testamento, em documentos do Novo Testamento, seria algo religiosamente, exceto, claro, aqueles que se chamam de judeus messiânicos. Você está falando de de judeu que crê que Jesus Cristo é o Messias, aí sim, é claro que os documentos do Novo Testamento serão importantes, mas o judaísmo messiânico, é claro que ele é minoritário, então é uma corrente bem minoritária dentro do que é o judaísmo num espectro mais amplo, tá? Então, isso que o Rabino falou até agora, acho bom fazer essas elucidações só para constar aqui, a gente vai dando essas informações juntos e conforme aí o querido Rabino Roni Gurvix fala a respeito do Apocalipse. Então ele não crê no Apocalipse, beleza. Sabe por quê? Mas o que é? É figurado aquilo? Eu gosto muito de respeitar as outras religiões e de forma alguma ofender. Então, Rabino, nisso a gente está absolutamente junto. Eu também gosto de respeitar as outras religiões e de forma alguma ofender. Já saiba de antemão, se você estiver assistindo isso, que a gente vai discordar aqui em alguns pontos, mas eu imagino que isso seja natural do diálogo interreligioso. Então, eu creio que você não vai ficar ofendido com o que eu vou dizer.
as pessoas. Então, eu vou me dar o direito de falar do judaísmo. Tá bom. Vou te explicar uma coisa muito importante. Por que Deus criou o mundo? Ele precisa de alguma coisa? Não. Era monótono para ele? Monotonia é um sentimento humano, tá bom? Ele criou o mundo por bondade. Então, o objetivo, no final das contas, é dar a maior das bondades possíveis para o ser humano. Até aqui, a gente está de acordo, viu? Até aqui estamos de acordo. Uma boa teologia da criação dentro do cristianismo é uma teologia da criação que inclui a bondade como elemento central do impulso criativo de Deus, tá? Então, até aqui, não temos grandes disputas. Então, toda a ideia de apocalipse, destruição, e que vai ter Então, toda a ideia de apocalipse, destruição, já que Deus criou o mundo por bondade, então... E aí a gente entra num lado que, assim... O Rabino Rony Gurvix e a mentalidade ocidental estão bem alinhados numa interpretação ou numa recepção ruim do livro de Apocalipse, ou de uma compreensão pouco atenciosa com o que o livro de Apocalipse realmente traz, tá? Eu brinco que a maior prova, aliás, quando eu fui no Monark, eu brinquei com isso. Quando eu e o Iago fomos ao Monark, lá no Monark Talks, eu falei precisamente essa frase, que uma das maiores provas que o livro de Apocalipse é mal interpretado é que na cultura ocidental ele é nome de vilão. Se as pessoas entendessem o que o livro de Apocalipse é, Apocalipse deveria ser nome de herói. Porque Apocalipse conta a história do mocinho e não do bandido. Apocalipse conta a história do herói e não do vilão. Apocalipse conta a história do herói que triunfa e não do vilão que destrói. Então, tanto na Marvel quanto na DC, já que a gente está falando do Vilela aqui, ilustrador competentíssimo, né? Tanto na Marvel quanto na DC, Apocalipse é nome de vilão, né? Vilão dos X-Men na Marvel, e tudo bem, vai. Na tradução para o português é Apocalipse, em inglês é Doomsday, mas vou contar também o Apocalipse da DC, aquele que é responsável pela morte do Super-Homem. E nada mais distante da real mensagem do livro de Apocalipse, que, lembre-se, termina com esse herói descendo à terra e enxugando as lágrimas de todos nós que choramos, fazendo no meio de nós a sua habitação. Então o final de Apocalipse não é um mundo destruído. O final de Apocalipse não é um mundo destruído. É a nova Jerusalém Santa descendo numa representação daquilo que é Jesus fazendo a sua habitação, é Deus fazendo a sua habitação conosco definitivamente num mundo restaurado sobre o qual ele reina definitivamente. A destruição que você vê no livro de Apocalipse é uma destruição destinada às potestades do mal que contaminam esse mundo no qual a gente ainda enxerga crueldade. Você olha pela janela, você abre o noticiário, você pega o seu jornal, o jornal impresso, olha só que imagem do passado, você pega o seu jornal e você percebe que esse mundo incrível que Deus criou por bondade, concordo com o Rabino, esse mundo extraordinário que Deus criou por bondade, é contaminado pela crueldade humana, pela maldade humana. A catástrofe que a gente vê no livro de Apocalipse é uma catástrofe destinada à maldade e à corrupção do ser humano. Em última análise. Em primeira análise, para os primeiros ouvintes ou para os primeiros leitores do livro de Apocalipse, a gente fala muito em primeiros ouvintes porque o texto era lido em voz alta, então as pessoas escutam, mas aquelas primeiras pessoas que receberam, né, a primeira recepção das cartas às igrejas da Ásia, que é o que compõe o livro de Apocalipse, essas primeiras pessoas que escutaram,
esse fim catastrófico, ele se destina à crueldade do Império Romano. E são N as referências que são feitas ao Império, de forma evidentemente figurada ali em Apocalipse. 2 livros que foram recentemente publicados pela editora Thomas Nelson ajudam nessa interpretação. Hoje nós os temos em português. Você tem a Teologia de Apocalipse, do Richard Bauckham, professor na Universidade de Edimburgo. Uma boa pergunta, não lembro mais onde Bauckham era professor, olha só que coisa. Ou era Durham? Boa pergunta, né? Mas do Richard Bauckham, né? A Teologia do Livro de Apocalipse, e o meu favorito, Lendo Apocalipse com Responsabilidade, do Michael Gorman. Tá? 2 livros que ajudam você a perceber essas peculiaridades do livro de Apocalipse em relação ao Império Romano. Se esses 2 livros forem muito longos para você, você pode comprar o livro que eu participo, também publicado pelo Thomas Nelson, editado pela equipe do Bibotalk, que eu sou autor de 2 capítulos. Um dos capítulos, que é o capítulo 11, é sobre adoração apocalíptica, em que eu traço ali um paralelo entre os poemas escritos, ou um poema, no caso, escrito no livro de Apocalipse, e como poemas eram redigidos no Império Romano. E você vai perceber que existe uma distinção claramente paralela entre aquilo que João está escrevendo como poema e canções que são entoadas pelos anjos nos céus, que ele enxerga naquela visão fantástica dele. Então você tem ali um poema que claramente é paralelo a um poema de Estácio. Capítulo 11 de Doutrina e Devoção, livro também editado, publicado pela editora Thomas Nelson, né? Você vai encontrar essa comparação. Se você quiser uma coisa mais curta, vai lá em Doutrina e Devoção. Eu sou autor de 2 capítulos, um dos capítulos é esse, você vai ter essa explicação lá. Quer uma coisa mais longa, mais densa, você vai ter o Richard Bauckham com a Teologia do Livro de Apocalipse, ou o Michael J. Gorman com Lendo Apocalipse com Responsabilidade. São 2 livros que vão te ajudar muito a perceber isso, perceber o quão anti-imperial é a tônica do livro de Apocalipse, tá? Então, esses 2 livros ajudam bastante, o capítulo do livro que eu escrevi ajuda bastante. A tese de doutorado da professora Adela Yarbrough Collins também é uma boa pedida. Eu vou procurar deixar aqui na descrição. Eu costumo esquecer esses negócios. Se eu esquecer, vocês vão lá no comentário e dizem assim: Fontana, você esqueceu de indicar os livros. Eu indico lá e tá tudo certo, tá bom? Mas acho que são boas indicações aí para se trabalhar com o livro de Apocalipse nesse sentido da sua oposição ao Império Romano. Da perspectiva do cristão do primeiro século, o Império Romano é um grande representante dessa crueldade que corrompe essa criação boa de Deus. Eles não são os únicos que praticam o mal. O livro de Romanos está ali precisamente para mostrar isso, que está todo mundo praticando o mal. Mas o Império representa muito bem a parte pelo todo. E Deus precisa lidar com essa maldade de alguma forma. O Apocalipse vai mostrar essa história sendo contada, de Deus fazendo o mal ser derrotado de uma vez por todas. Esse mal que eu e você enxergamos pela janela e que, pelo jornal, pelo site, essa crueldade, Deus lida com essa crueldade, e que o primeiro leitor enxergava nas ações do Império Romano. Tá, vambora. Vamos continuar porque o Rabino tem mais a falar. Bem contra o mal, E o mal muitas vezes pode ganhar, não sei o quê. O mal muitas vezes pode ganhar. Definitivamente não. O livro de Apocalipse é uma história que diz que o mal não vai ganhar, que você enxerga César no trono, mas o verdadeiro rei é o Cordeiro. É isso que o livro de Apocalipse diz. O conteúdo do livro de Apocalipse é esse. Você pode até estar enxergando Nero. No caso Domiciano, da época da redação de Apocalipse, você pode até estar enxergando o imperador. Mas quem reina de verdade, o verdadeiro rei sentado no trono, é o Cordeiro, é o Messias, é Jesus. Ele tem alguns problemas na base. Não, o mal perde, né? A gente
Desculpa, Rabino. O Vilela conhece o livro de Apocalipse. Aparentemente, a interpretação do livro de Apocalipse melhor é do Vilela do que a sua. Ele sabe, o mal perde. Pera, né? Não, mas... Nem toda a Copa do Mundo isso acontece, Não, né? mas na profecia tem a derrota das trevas, né? Sim, mas a ideia número 1 é que o objetivo da criação é a bondade. Não é agora esse sofrimento e trevas. Muitos disso vieram de livros apócrifos. O objetivo da criação é a bondade, não é o sofrimento e trevas, mas qualquer pessoa que tenha passado pela vida sabe que a vida é feita de sofrimento e, de alguma maneira, a literatura religiosa vai ter que lidar com isso, né? Então, tanto na literatura judaica quanto na literatura cristã, você vai ter exemplos de literatura que lidam com o que a gente chama de problema do mal, ou teodiceia, que é a questão de ainda haver sofrimento. Na literatura que nos é comum, Rabino, nós temos nos escritos, né? Então, Tanakh, Torá, Nevim, Ketuvim, lá no Ketuvim, nos Ketuvim, né, que é plural, nos escritos, nós temos o livro de Jó, que atesta o quê? Atesta precisamente isso, que, cara, existe sofrimento. Deus criou a partir da sua bondade, mas existe sofrimento. Apócrifos, como o livro de Enoque. Tá? É um livro... aqui, vamos voltar aqui, que isso daqui é importante, porque ele vai fazer um outro argumento aqui. Não é a bondade. Não é agora esse sofrimento e trevas. Muitos disso vieram de livros apócrifos, como o livro de Enoque. Tá? Que é um livro completamente inventado. Tá, vamos lá, por partes. O que ele está dizendo da literatura apocalíptica, agora ele vai entrar numa coisa que, assim, é algo que diz respeito a um gênero literário do qual o livro de Apocalipse de João, né, então se pegar o Apocalipse de João, que encerra o cânon do Novo Testamento cristão, esse livro, ele faz parte de um gênero literário maior, de obras apocalípticas, tá? Resumir o que é esse gênero literário é o seguinte: quando a coisa tá preta, quando a coisa tá feia, quando tá difícil na literatura judaica, na literatura do Antigo Israel, essa é a melhor palavra, né? Quando a coisa tá difícil na literatura do Antigo Israel, os reis precisam se reformar, eles estão distantes do plano de Deus. A literatura do Antigo Israel produz o que a gente chama de profetismo. Vamos recuperar o reinado, o rei precisa se reformar. O profeta vai lá para colocar o dedo na cara do rei para dizer: ó, você se tornou um idólatra, você é maligno, vem de volta para os desígnios de Deus e tal. E aí você tem a produção da literatura profética. Agora, quando sequer o Antigo Israel tem mais um rei, porque as outras nações dominaram Israel e Judá, né? Primeiro Israel, Reino do Norte, depois Judá, Reino do Sul. Quando você sequer mais tem um rei para reclamar, para você dizer, você está errado, o que adianta você fazer profecia para quem sequer crer naquilo que você diz? Então surge um outro tipo de literatura, tá? Que é a literatura apocalíptica, que vai dizer o que vai acontecer com os reis dos outros povos. A literatura apocalíptica, ela tem por característica dizer o que vai acontecer com os reis dos outros povos, o juízo, porque se afinal de contas quem nos domina é um rei de outro povo, e Deus que domina sobre tudo, ele vai ficar quieto assistindo esses outros reis nos dominarem? E então você vai ter o surgimento de uma literatura de viés apocalíptico que vai tratar dos reis dos outros povos. E uma grande parte dos documentos que compõem esse tipo de literatura são, de fato, documentos apócrifos, como o Rabino aqui está dizendo. Mas não apenas. O livro de Daniel, por exemplo, que também está nos Ketuvim, também é um dos escritos no cânon judaico, na Bíblia hebraica, ele é um livro de literatura apocalíptica. Ele é um livro que tem essa tônica, tá? Você tem reis babilônicos e persas no livro de Daniel. E você tem
essas alusões a juízo e como Deus lida com esses reis de outros povos, de outras nações, tá? Mas você vai ter uma série de outros documentos que não vão entrar no cânon judaico e que não vão entrar no cânon cristão, como é o exemplo do livro de Enoque, ou primeiro Enoque, para ser mais preciso aqui, tá? Que ele está fazendo menção. E, de fato, esses livros eles vão ser compostos por uma literatura rica em imagens fantásticas, rica em elementos extraordinários, quase que fantasiosos ou fantasiosos, e é isso que ele está querendo dizer com a palavra, entre aspas, inventada, que não me parece uma palavra muito adequada para descrever esse tipo de literatura, mas o livro de Enoque, que também tem vídeo aqui no canal, digita Victor Fontana Enoque, que você vai encontrar. O livro de Enoque, ele surge nesse contexto. Ele não foi escrito por Enoque, evidentemente, tá? Ele é um documento desse período intertestamentário, já com Israel e Judá dominados por outros povos, no caso aqui, já com o fim do Império Babilônico, já um período persa, o livro de Enoque vai ter essa tônica. E o livro de Enoque vai ter muito da tônica que o Rabino aqui estava jogando no livro de Apocalipse de João, mas que o livro de Apocalipse de João não tem muito, tá? O de Enoque vai ter muito uma tônica emprestada talvez da influência persa de dualismo, de Deus contra Satanás, e Satanás é um Satanás muito forte. O livro de Apocalipse não. O livro de Apocalipse ele faz piada, o livro de Apocalipse de João, ele faz piada de César. César é o tempo todo aquele, César, o anticristo, se você quiser, o tempo todo aquele que tenta usurpar o poder, mas não consegue. Tá? Um excelente livro, de novo, a literatura técnica, a literatura mais acadêmica, difícil, esse livro é um livro difícil. Eu mencionei a Della Yarbrough Collins, o marido dela, John J. Collins, também ele escreve Imaginação Apocalíptica, publicado pela Paulus, tá? Que é um bom livro para você entender como essa teia de pensamentos a respeito de como os povos vão ser julgados, como que essa teia de pensamentos acontece na literatura judaica do Segundo Templo, pós-cânon judaico e de literatura apócrifa. Claro, o livro de Enoque vai ter ali bastante coisa, como é que eu posso dizer? Pseudepigráfica, tá? Vai ter sim, isso vai ter mesmo. Mas isso apresenta mais relação com o livro de Apocalipse de João na forma do que no conteúdo, tá? Muito mais na forma do que no conteúdo. Em especial o livro de Enoque. Eu não vou falar que é 100% inventado, porque uma boa mentira tem uma base de verdade. Claro. Tá? Então, pega alguma coisa de verdade. Exatamente. Então o livro de Enoque é um caso clássico. As pessoas gostam muito porque ele é muito sensacionalista, mas a maior parte dele tá um Harry Potter. De novo, quem conhece, você falou... Agora, a questão da maior parte dele dar um Harry Potter ou não, eu não sei no que isso pode ser relevante para a discussão em questão, tá? Confesso que eu perdi o nexo do argumento aqui, mas isso pode ser deficiência deste que vos fala e não do argumento do Rabino. Para mim que você foi ver os manuscritos do Mar Morto. Isso. Ele é falsificado. O que? Pera. Se a palavra inventado não é adequada para descrever o livro de Enoque, dizer que os manuscritos do Mar Morto são falsificados, aí a gente está entrando num território muito ruim, Rabino. E não é um território ruim por questões religiosas, tá? A gente está entrando num território ruim por questões acadêmicas, por questões, claro, dentro das humanidades, mas por questões científicas, tá? Os manuscritos do Mar Morto,
eles são legítimos, eles não são falsificados, tá? Isso é uma afirmação, assim, é tão basilar que eu não sei nem por onde começar. Mas os documentos, eles existem, eles não foram inventados, eles não foram falsificados depois. Existiu um grupo de pessoas que de fato redigiu, eles de fato foram encontrados, os documentos são de fato legítimos. E o conteúdo deles para as comunidades que a escreveram eram documentos legítimos, tá? É um manuscrito? Não, o texto. Como assim? Tá, então, ele fala, o manuscrito é falsificado? Não, o texto. O que ele está querendo dizer? Que quem escreveu falsificou. Falsificou o quê? O texto lá, se você compara o original, por exemplo, de qualquer livro bíblico, a maioria. Tá. Ezequiel, se você compara o que está lá e o que é o original, de todas as religiões, com aquele, tem falsificações. Vamos lá. Se você pegar o texto de Ezequiel original e comparar com o texto de Ezequiel dos manuscritos do Mar Morto, tem falsificações. Vamos por parte. Manuscritos do Mar Morto é um corpo absurdamente extenso de documentos, que contém, sim, textos dos livros que estão no Antigo Testamento cristão e na Bíblia hebraica, mas contém uma miríade de outros textos que não são textos bíblicos. Então você tem o documento de Damasco, você tem 4QMMT, que são documentos de regras comunitárias, pretensamente ou possivelmente de uma comunidade que viveu ali no primeiro século e vivia de acordo com aquelas regras. Então, Manuscritos do Mar Morto não tem só texto bíblico. Aliás, tem um episódio, BTcast, Manuscritos do Mar Morto, que você pode ir lá consultar. Ou, se você quiser, tem uma entrevista minha no canal cristão da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, com o pesquisador Fernando Mattioli, sobre Manuscritos do Mar Morto. O Mattioli, ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco, e ele é judeu, inclusive, e é uma das maiores autoridades em Manuscritos do Mar Morto aqui no Brasil, tá? Estudou em Israel, enfim, é uma autoridade. E aí você pode saber mais detalhes sobre Manuscritos do Mar Morto. Agora, a afirmação que ele faz aqui, Ezequiel, se você pegar o original, Manuscritos do Mar Morto tem falsificações sobre o original de qualquer religião. Livro de Ezequiel ou qualquer documento do Antigo Testamento. Qualquer documento do Antigo Testamento hoje, você vai ter como principal fonte daquilo que você lê traduzido na sua língua dois grandes códices, dois grandes livros que estão em hebraico na língua original, mas não são os documentos originais. A gente não tem acesso aos autógrafos de Ezequiel, de Isaías, ou seja, que Ezequiel escreveu de próprio punho ou que Isaías escreveu de próprio punho. Que, aliás, quando a gente fala de documento bíblico, é mais comum, quando a gente fala de Manuscritos do Mar Morto, se referir a Isaías, que é o maior texto bíblico preservado ali nos Manuscritos do Mar Morto, é um rolo de Isaías. Não de Ezequiel, mas tudo bem, vamos falar de Ezequiel aqui. Não tem problema isso, tá? Quando a gente pega qualquer texto traduzido para o português, dos textos do Antigo Testamento, eles estarão baseados em dois grandes livros, tá? O Códice de Alepo e o Códice de Leningrado. Esses dois grandes livros estão em hebraico e eles fazem parte de uma família de textos que a gente convenciona chamar de texto massorético, mas não existe o texto massorético, existem textos que foram produzidos por famílias de massoretas, como Ben Asher, Ben Naphtali, na Idade Média, ou seja, lá pelos anos 1000, 1100, no fim do dia, quando a gente fala de Códice de Alepo, de Leningrado. Claro, existem outros textos que, quando a gente tem uma variante textual, quando o Códice de Alepo e o Códice de Leningrado discordam entre si, como que eu resolvo? Qual que é o texto que eu vou usar?
O Leningrado é academicamente falando, o consenso maior é de que Leningrado é uma fonte melhor, mas existem outros pequenos fragmentos de manuscritos que podem atestar para Alepo ou para Leningrado, e às vezes a gente vai olhar no Pentateuco Samaritano, que é um documento super antigo, às vezes a gente vai olhar na Septuaginta, que é a tradução grega do texto hebraico, e super antiga também, muito mais antiga do que os textos medievais do Códice de Alepo, do Códice de Leningrado. Como será que a Septuaginta traduziu isso daqui para o hebraico? Para ver qual texto é mais confiável ou não. Então, regra geral, a gente está falando de um texto em hebraico que é da Idade Média, tá? Que é da Idade Média. Os manuscritos do Mar Morto, eles datam entre ali anos 100 antes de Cristo e anos 50 depois. Então a gente está falando primeiro século antes de Cristo e primeiro século depois de Cristo. Ou, para quem prefere, primeiro século antes da Era Comum e primeiro século da Era Comum. Muito antes do texto que... Então, os manuscritos do Mar Morto, isso aqui eu estou falando de ciência, tá? Tô falando do que se faz na universidade. Os manuscritos do Mar Morto viram uma nova testemunha de famílias de textos extremamente relevantes e importantes para a gente decidir, inclusive, se o Códice de Leningrado está melhor, se o Códice de Alepo está melhor, ou se ainda você tem uma outra variante textual um pouco melhor para trabalhar. Então, dizer que manuscritos do Mar Morto são falsificações porque discordam dos textos de Alepo e de Leningrado, isso é de um anacronismo, assim, contumaz. É você inverter a ordem das coisas por um fator de milênio. Não tem como você dizer um negócio desse, sabe? Então, isso nos coloca num território ruim do ponto de vista da discussão acadêmica, tá? Enfim, então, vou continuar aqui ouvindo o que ele tem a dizer. Ou seja, os essênios falsificaram para justificar sua fé. Então, a tese que ele está colocando aqui é que os essênios, que são um grupo de judeus do primeiro século, uma seita judaica para alguns do primeiro século, tinham uma fé um pouco diferente. Para justificar a fé deles, eles alteraram o texto bíblico de Ezequiel. Cara, isso carece de fonte primária e de fonte secundária, tá? É difícil você desprovar o que não existe, né? Mas isso carece de fonte primária e de fonte secundária. Inclusive, atribuir os manuscritos do Mar Morto aos essênios é um passo comum na academia, mas mesmo isso é discutível. Na entrevista que eu faço com o Fernando Mattioli, lá para Cristãos na Ciência, inclusive, a gente chega a tocar nesse assunto, chega a tocar nesse ponto. Existiu, de fato, uma comunidade de Qumran, e seria essa comunidade a comunidade dos essênios? O texto, ou os textos, né, que se encontram entre os manuscritos do Mar Morto parecem sugerir a existência de uma comunidade. Entretanto, os documentos não textuais da região, ou seja, material de arqueólogo, né, historiador lida com documento textual, arqueólogo lida com documento textual, mas não do ponto de vista do seu conteúdo, do ponto de vista de como ele foi encontrado. Embora pode usar as evidências textuais como uma espécie de informação para entender o que o documento não textual pode dizer, que é vaso, pote, muro, qualquer coisa que sobre que não é texto, né? E aí, quando você vai para o arqueólogo fala, pô, mas eu não tenho nenhuma evidência de uma comunidade aqui. Então, isso daqui não era uma comunidade, não eram essênios. Então, existe discussão até nisso. Pô, será que era essênio mesmo, lidando com isso? Tá? E não. A gente não tem certeza que eram essênios. Então, aqui, assim, a gente está lidando num terreno um tanto perigoso. Aqui a gente está lidando com algo que academicamente é complicado, tá?
Manuscritos do Mar Morto são legítimos, eles oferecem informações para a gente importantíssimas a respeito de como funcionava o judaísmo do Segundo Templo em um dos seus aspectos, pelo menos, e do ponto de vista da tradição textual da Bíblia hebraica, manuscritos do Mar Morto são uma testemunha importante de, pelo menos, como um corpo de texto se desenvolve, talvez para reconstituir bem o texto mais próximo do original da Bíblia hebraica, ou às vezes não constitui uma boa testemunha. Então, cara, enfim, não, manuscritos do Mar Morto não são fraude. Entendi. Então tem muita coisa de Apocalipse que vem daí. O outro problema é que você dá força demais ao Lúcifer, ao Satanás, onde tá. Lúcifer em Apocalipse é Jesus, tá? O que eu quero dizer com Lúcifer em Apocalipse é Jesus? Não me percam agora. Vai no meu vídeo, Victor Fontana, Lúcifer. Lúcifer é o portador da luz, tá? E o portador da luz, a estrela da manhã, tal, é Jesus. E não se dá muita força para Satanás no livro de Apocalipse. Pelo contrário. O livro de Apocalipse é um livro que mostra Jesus como o verdadeiro rei, embora tenha sido crucificado. Tá? Então, quando ele olha para o trono, ele vê o Cordeiro. Digno ao Cordeiro que foi morto, de receber poder, honra, glória, louvor, blá, blá, blá. Isso é Apocalipse. Isso é Apocalipse. Tá? Então, não. Quem é o verdadeiro rei? O verdadeiro rei é Jesus. Essa é a mensagem central do livro de Apocalipse. E isso é o que eu gostaria de deixar cravado aqui. O que ele está tentando formular é uma conexão entre literatura apocalíptica e o livro de Apocalipse em si. E essa conexão existe na forma literária. No conteúdo, não. No conteúdo, muitas vezes, a literatura apocalíptica ela é até mesmo oposta àquilo que o livro de Apocalipse de João traz, tá? Então, para mim, essa é a grande lição, o que eu tinha de mais importante para passar. Teólogo Reage de hoje ficou um pouco mais longo, porque Apocalipse é um pouquinho mais complicado, mas esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.